Oiê, tudo bem? Eu sou a Laura. No vídeo de hoje, sem muita elaboração, preparação no sentido de cenário que eu acabei de chegar, mas no caminho da ida, eu pensei, eu preciso compartilhar esse meu pensamento com as pessoas que me acompanham ou têm interesse em saber, em conversar com alguém sobre isso. Hoje eu fui no sushi com a Helena, ela gosta muito de yakisoba, e levei. Mas ao invés de eu pedir em casa, eu resolvi sair. Muitos pais, eu percebo, e conversando também, né, porque eu não sei por aí, mas por aqui a maioria, não vou dizer a maioria, mas 50% dos meus amigos já têm ali seus filhos e tudo mais. Então já tem uma ideia formada sobre sair com os pequenos. Eu sei que tem muita gente que acha que é desafiador. E de fato, a depender de como você foi criado, da sua realidade e tudo mais, isso pode ser muito desafiador, mas não só para sua criança, para você também. E muita gente fala sobre essa questão de você levar o seu filho, né, em um lugar e ele querer mexer nas coisas, e ele não saber se comportar, ou você achar que ele não sabe se comportar, quando na realidade não é nenhuma questão de comportamento, se é que eu posso usar essa frase, mas é uma questão de ensinar, dele entender que aquilo é normal, de que ir em um restaurante é normal, você ficar um período ali sentado, tá? Lembrando que toda criança é criança, então vai ter hora que ela vai querer sair, correr, e faz parte. Ontem a minha filha tava no banho e daí não deu pra gravar, optei em gravar depois quando ela estivesse na escolinha, né? Porque quando eu quero gravar, eu quero fazer e nem sempre é o momento mais propício. Mas vamos continuar falando sobre isso. Por que é importante você, pai, você, mãe, sair com seus filhos? Primeira coisa, a infância, ela não acontece só dentro de casa. Eu sei que para muitas pessoas é difícil você ter que lidar com uma criança que às vezes tem um temperamento mais forte, com uma criança que gosta de se movimentar mais, porque é aquilo, né? Tem criança que gosta de se movimentar mais, tem criança que é mais tranquila, tem criança que verbaliza mais, tem criança que não verbaliza quase nada, tem criança que gosta de mexer, tem criança que não gosta de mexer. Mas ainda assim, diante de tudo isso, é importante você pensar que quando você leva o seu filho para tomar um café, café eu digo de sair, né? Tem que cuidar na internet, porque senão as coisas vão por um outro caminho. Mas, sei lá, para tomar um suco, para comer uma salada ou uma pizza, enfim, qualquer coisa. A partir do momento que você fala pro seu filho, pra sua filha, que vocês vão sair ou você faz uma surpresa, na cabecinha do seu filho, é novidade. Opa, é novidade, correto? Então o que acontece? É importante para ele, porque ele vai ter uma nova experiência, ele vai criar novas memórias e além de tudo isso, ele vai aprender como que ele deve se comportar em um lugar que é diferente. Só que esse passo do aprender, do entender como que funciona, vai ser aos poucos e cabe a você fazer isso com seu filho. Por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma padaria. Uma padaria grande que dá pra você entrar, sentar, tomar café lá dentro. Normalmente, até um tempo atrás, eu sempre pedia. Agora, o que eu tô fazendo? Eu falo pra Helena, eu digo assim, Helena, diga bom dia e pede um pãozinho de queijo, por favor. Laura, mas por que você faz sua filha pedir? Porque eu estou ajudando a minha filha a desenvolver a comunicação. Eu estou ensinando a minha filha que ela consegue fazer as coisas. E eu também estou mostrando para ela que eu confio nela, que eu acredito nela. Então, não pense só, porque eu sei que tem pessoas que vão falar, ai, nossa, mas é tão mais barato comer em casa, não tem tanta bagunça e tal. Olha, se você olhar por esse lado, é mesmo, mas se você olhar pelo lado do desenvolvimento do seu filho, sair vai fazer muito bem para ele. Hein? Tá gostando do vídeo? Então você já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha. Coloquei um casaco porque aqui tá frio. Então vamos lá. Sair vai fazer muito bem pra ele ou pra ela. E na parte também do desenvolvimento, até anotei aqui, na parte do desenvolvimento social. Porque quando a criança frequenta ambientes públicos, ela aprende observando, ela aprende a esperar, ela vai conversar, ela vai dividir. Dependendo da idade do seu filho, você pode estimular com que ele faça o pedido para o garçom.
E outra coisa, não pense tanto nessa questão de, nossa, eu preciso gastar muito. Não. Quando você sai com seu filho, é tempo. Você está investindo tempo com ele, entendeu? Então, se você for tomar um caldo de cana, eu tenho certeza que ele vai gostar da experiência. Claro que se ele gostar do caldo de cana, né? Mas quando eu falo da experiência, é de ter um tempo com você. E é muito louco como a gente tem esse poder, como a gente tem o poder de fazer os nossos filhos crescerem, serem inteligentes, terem experiências e como a gente também tem o poder de cortar, entendeu? De poldar, de não fazer eles viverem e terem boas lembranças, porque no final das contas, o que vai ficar na cabeça dos nossos filhos, eu não me lembro muito da minha infância, até uma vez vi alguém falando que pessoas que não lembram tão bem assim da infância porque foram muito traumatizadas. Eu, particularmente, não me lembro, converso com minha mãe sobre. Eu me lembro ali depois dos 5, 7 anos. Mas ainda assim, eu me lembro desses momentos, sabe? De sair com a minha mãe, da minha mãe me levar em Porto Seguro, porque assim, onde eu morava se chama Arraial da Ajuda. E pra gente poder resolver as coisas ali pelos anos 2000, 2001, nós tínhamos que ir pra Porto Seguro. E eu me lembro que minha mãe comprava pastel, caldo de cana. Não é uma coisa super, ultra, mega caro. Mas até hoje eu tenho essas boas memórias na minha cabeça. Dela me ensinar como eu deveria me comportar, dela me ensinar a esperar, porque quando você vai fazer um pedido, na maioria dos lugares, né, quando não é rodízio, enfim, você precisa esperar, você precisa aguardar um pouquinho, e isso vai nos moldando como bons seres humanos. Só que cabe ao pai, ou à mãe, ou à pessoa que cuida ali da criança. Então não pense tanto nessa questão do investimento de ser caro, mas pense no momento, no afeto, e isso é muito importante. Eu vejo a Helena assim, ontem, como eu falei no vídeo, nós saímos, né? E o fortalecimento desse vínculo familiar, dessa conversa, de você olhar no olho, de você deixar o celular para depois e você focar ali no que é importante, isso tudo vai contar na fase da pré-adolescência, adolescência, enfim, na fase adulta. E às vezes a gente se esquece disso. Eu vejo que às vezes a maioria dos pais, assim, pelo menos os pais que eu converso, tem um cuidado, né, com os filhos e tal, mas deixa algumas coisas de lado pela correria, eles não pensam. Então esse vídeo, se você não fez isso com seu filho, leve como um recado, um conselho de uma amiga que refletiu muito sobre isso, teve algumas experiências próximas, assim, que me fizeram entender que é importante, sabe? Às vezes para você pode não ser nada ir em uma pastelaria ou tomar um sorvete, e eu falo de sair de casa, tá? O lema aqui não é pedir delivery, é sair de casa, é levar seus filhos para ter uma outra visão, para ter uma outra experiência. Eu me lembro de um relato de uma criança que fugiu de casa e daí ela falou, é porque minha amiguinha viajou nas férias e eu não viajei, e daí eu fiquei sonhando e eu saí. Ela voltou para casa, graças a Deus, mas olha como isso gera um impacto. Ficar só em casa não é legal. Ficar só na escola não é legal. Ficar só no trabalho não é legal. Se nós que somos adultos e já entendemos como é a vida, os nossos sentimentos, né? Porque somos super evoluídos, você imagina uma criança que está em formação. Então pense nisso, faça um planejamento. Eu sei que a realidade, né, das pessoas, principalmente na parte financeira, mexe muito quando se fala em sair, em fazer alguma coisa, que a primeira coisa que você pensa não é na sua alegria, é no seu bolso. Mas se organize para você conseguir fazer uma coisa legal. Lembre-se também que nem tudo envolve dinheiro, tá? Às vezes você pode ir em um parque, leva ali, se organiza, faz um piquenique, umas frutinhas, alguma coisa, mas só o fato de você sair já traz uma outra percepção. O intuito do vídeo, eu tô falando de sair mesmo para lugares que você vai comer, ter essa experiência, tá? Eu falei do parque porque também, não tenho dinheiro. Pô, vai no parque, entendeu? Experimenta ali
fazer uma coisa diferente, porque eu tenho certeza que vai agregar muito a vida do seu filho e da sua filha. Se você gostou desse bate-papo, comenta aqui para eu saber. Eu tô ainda me organizando como que eu vou trazer meus vídeos, como que eu vou trazer os meus pensamentos, as minhas vivências, mas eu tô gostando muito de compartilhar com você. E para mim é muito importante que você curta, comente e compartilhe. Beijo, até mais.